Alô, alô, boa noite. Deu um problema aqui técnico aí. Vamos lá, vamos começar a nossa live hoje aqui, 19 horas e 33 minutos, né, do dia 16 de maio. Nós temos uma semana inteira aqui de lives e essa live aqui de hoje vai abrir uma semana, né, com o pé direito, com o professor, Marcos Vasconcelos, que é um camarada nota 1000. E a gente tanto na nossa carreira, na nossa vida pessoal, no nosso negócio, na nossa profissão. Eu acabo de aceitar o Marcos aqui. A gente vai falar hoje sobre. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Nós vamos falar hoje sobre gestão de riscos. E aí, Marcão, você me escuta bem, hein? Tranquilo. Você Show me de escuta? bola, show de bola. Eu escuto, eu escuto. Tá Beleza. ótimo. Então, Tranquilo. como eu estava falando para a galera, né? Nós vamos iniciar hoje a nossa live. Elas são. Temos uma semana de live, segunda, terça, quinta e sexta. A partir de amanhã nós temos duas lives por noite e elas são ministradas, né, com especialistas, consultores, né, verdadeiros experts da área da administração. E eu queria dizer para vocês que nós não são lives normais, né, que vai acontecer aqui, são verdadeiras aulas, né, com conteúdo que pode ajudar tanto na vida pessoal quanto profissional, mas também nos seus negócios. E realmente é uma informação que vai ser utilizada. Então a gente starta hoje, né, com o professor Vasconcelos. Eu tenho uma honra de chamar de colega de profissão, amigo, e a gente faz parte, né, de um projeto que daqui a pouco vocês vão saber sobre a Escola de Negócios Master Key. Marcos, seja super bem-vindo, tá? É uma honra estar falando aqui contigo. Eu queria começar, né, além de elogiar e tudo mais, pedir que você se apresentasse para a galera, mas assim, ó, no seguinte sentido, conta para o pessoal o que aconteceu para você chegar até aqui, porque a gente fala, eu sou formado em tal coisa, mas dá uma contextualizada, de onde é que você veio, né, Uhum. por onde passou, as escolas, os trabalhos, dá uma contextualizada geral aí, tá aí com a palavra, a história é tua agora, manda lá. Legal, Eduardo. Obrigado aí pelas palavras. Boa noite a todos os participantes aí que estão nos assistindo. É um grande prazer estar nessa live com vocês. Espero que seja de bom proveito para todos. O assunto é bem instigante, bem interessante e moderno, né? Contemporâneo. Como o doutor Eduardo pediu para fazer uma rápida um resumo da minha história, né? Pouca coisa, são 64 anos aí. E desses 64, eu trabalho desde os 14, então, na verdade, são 50 anos aí de atividade, né? Meu primeiro emprego foi como vendedor de farmácia. Aliás, eu era supridor de mercado, depois eu fui vendedor de farmácia, e as coisas foram acontecendo, né? Enfim, eu vim lá de Porto Alegre, né? Lá do Rio Grande Amado. Aí, em 82, eu fui transferido para Cascavel através do 33º BI motorizado do Exército, né? Que hoje é 33 BI mecanizado, na época era motorizado. E aí eu vim transferido junto com o batalhão para cá. O batalhão veio junto comigo para Cascavel, né? Em 80, inclusive até deve ter alguns ex-combatentes aí nos assistindo, ex-sargentos, tenentes, né? Coronéis, quem sabe, né? Que eu convidei. E na época eu era segundo tenente do Exército, né? Aí fui promovido a primeiro tenente e lá no 91, por aí, eu saí do Exército já com a patente de capitão, mas não cheguei a exercer essa função no Exército, mas fui promovido a capitão na reserva, né? Não remunerada, tá, gente? Só para um detalhe. E aí, a partir daí, eu já tinha me formado em administração, porque eu comecei a administração lá na Festival, em Cascavel, que é a atual Unioeste, né? Então, eu comecei em 83, junto com a minha esposa, no curso de administração de empresas, e me formei, né, em 83 e 89, eu me formei em administração. E aí, logicamente, logo no ano 90, que eu acabei saindo do Exército, eu fui convidado para dar aula lá, por um professor meu, Terezinho Lino da Silva. O professor Terezinho é um professor de marketing, um grande amigo nosso, inclusive. Aí ele convidou, Vasconcelos, já que você foi instrutor de curso de cabo, foi instrutor de curso sargento, tinha lá cento e poucas pessoas que você administrava lá, claro, com a finalidade militar, né? Instrução de tiro, instrução de maneabilidade, estratégia de combate, essa coisa toda, né?
agora estou te convidando para vir trabalhar aqui no curso de administração. Eu digo, legal. Eu fiquei meio relutante, porque eu digo, será que eu vou ter competência? Né? Recém-formado, não era nem especializado ainda em nada, eu era só formado. Né? Gurizão, gurizão. E era administração de vendas, Eduardo. Imagina, administração de vendas. Como eu sempre gostei de vendas, que a minha vida inteira foi vender, né? Eu até vendi meus carrinhos do Autorama, que eu ganhei de presente. E a minha mãe que ficava, já falecida mãe, que falava. Eu vendi as peças do relógio dela, então eu fui vendendo as coisas, então eu era um bom vendedor. Então, legal, tudo bem, administração de vendas, vamos lá, vamos tocar. E eu, inclusive, a Dirce, que hoje ela é doutoranda, se não me engano, hoje aí do mercado, ela é do CRA, foi minha aluna nesse período. Ela pode testemunhar isso. Então, gente, e pessoal que está nos assistindo, então me formei aí, fui dar aula, né? Aí passei 2 anos como colaborador e convidado para fazer o concurso. Na época eu era consultor da Chapecó, né? Fazia a consultoria com 16 vendedores, eu saía a campo para fazer a supervisão desses vendedores. Em paralelo a isso, eu dava aula, então eu acabei aceitando e fiz o concurso. Graças a Deus, passei na área de planejamento, inclusive, que foi a área de escolha, né, que eu sorteei o ponto planejamento estratégico operacional. E concorri, tinha professor lá da UEL, da UEM, todos lá na banca, e tinha mais, acho que umas 12, 15 pessoas. Eu fui em primeiro lugar, graças a Deus passei e acabei ficando. Sabe que é uma cachaça, né, Eduardo? Você que é professor sabe disso, né? Então, em 95, até 95, 96, eu estava dando aula lá. Depois eu me transferi para Foz do Iguaçu, aliás, para Medianeira primeiro, onde fiquei lá 2 anos, né? Fui gerente administrativo e financeiro da Unimed do Oeste do Paraná, lá com uma honra enorme de ser gerente lá, uma equipe boa de pessoal. Tenho muita saudade daquela época, 95, 96. Aí transferido para Foz do Iguaçu, e continuei aqui no trabalho. O Sebrae começou para mim também cedo, né? Fui credenciado do Sebrae desde 91, né? Comecei eu tive, logicamente, quebrei uma empresa, abri uma lanchonete em Cascavel, acabei quebrando porque eu não conhecia nada de lanchonete, já era administrador. Olha só a importância do conhecimento. A formação só não é suficiente, você tem que buscar outras ferramentas. E eu fui meio que assim, meio que movido para... Já tinha uma indenização do Exército, tinha um carro, vendi meu apartamento e comprei esse ponto lá de lanches lá em Cascavel. Não deu 9 meses, quebrei as pernas. Graças a Deus, consegui um chefinho queimando óleo de volta. A história é triste, porque a gente só conta as coisas boas, tem que contar as coisas ruins também, né? E aí eu aprendi, através do Sebrae, que eu errei em vários aspectos. E a partir dali eu fui convidado pelo Sebrae para ser credenciado, na época não era credenciado, terceirizado, né? Para ministrar cursos de iniciação empresarial, marketing, vendas. E aí vim para Foz do Iguaçu, aí continuei esse trabalho no Sebrae, continuei na universidade, fui transferido para aqui, né? Para Foz do Iguaçu, e estou atuando aí já há algum tempo, para cá em 96, então tem algum tempo que eu estou aqui em Foz do Iguaçu. E fiz a minha pós-graduação em marketing empresarial pela Federal do Paraná. Fiz a minha outra pós-graduação em engenharia da produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Né? Fiz alguns outros cursos em Empretec, que você também fez, né, Eduardo? Empretec. Enfim, para mim foi assim um aprendizado enorme, que eu acho que eu preciso de mais 60 anos para aprender um pouco mais também. Né? Nunca é suficiente, na verdade, né, Eduardo? E pessoal que está no... aí. Mas é mais ou menos essa a minha história, companheiro. Tem mais algumas outras coisas, mas aí no decorrer... Maravilhoso no teu relato. Ó. Olha que maravilhoso, né? São, deixa eu ver aqui, deu 4, 6, 7 minutos de currículo resumido. Bem resumido. Olha que sensacional, né? Não. Quando me falavam assim, ó, tem pessoas que têm currículo de 10 centímetros. Como assim, né? Isso não existe, né? E aí... Mas fora os títulos, né? A gente observa facilmente, porque tem isso, né? Tem gente que é colecionador de títulos, mas não coloca as coisas em prática. Sim. A gente ouvindo a tua narrativa das histórias todas, dessa busca, né, insana, Com certeza, de fazer acontecer de ação a ação, atitude, você tem, né, uma vasta experiência, eu diria, né, naquele nível da excelência,
muito mais do que 10 mil horas, né, de sala, de consultoria, etc. e tal. Isso é Aprendi muito legal. muito ao Sebrae essa parte de consultoria, porque é ali que eu testei mesmo as minhas habilidades, né? Graças a Deus Sim. pude assistir ao aparecimento aí, ao crescimento de várias empresas aí no mercado, né? Eu, graças a Deus, tenho um tijolinho nessa construção toda aí. Pô, é demais, né? A história da administração aqui na nossa região, com Sim, certeza, com certeza. é das figurinhas carimbadas. É por isso que tanto orgulho, né, de estar com a gente nesse projeto todo aí. O orgulho, Oi, perdão. o orgulho todo é meu, pode ter certeza disso. Imagina. Olha aqui, ó. Mandou, acho que uma ex-aluna aqui, Camila Ah, Bonamã, boa noite. Adri Vasconcelos, boa noite. A Aline também, da Beline. minhas alunas aí. Eles estão indo lá diretamente da Unifoz ali para depois fazer uma resenha. Bom, Valendo nota, né? Vamos terminar essa live. é isso aí. Brincadeiras à parte, até hoje um dos presentes que eu tive hoje, eu fui convidado a fazer uma palestra na rede Mabu, e a gente debateu exatamente isso, sabe, da questão educacional. Também tem um lado, né, a galera está fugindo um pouco do tema, mas já entrando no nosso risco, mas também se conversa, né? Numa obesidade informacional, muita gente, e às vezes com pouca prática, Pois é. né? Hoje o mercado está vendo aí, tem instituição de ensino vendendo 3 pós-graduações, cada uma por parcela de R$ 29,90. E onde é que vai parar isso, né? E aí, porque assim, é a praxis, né? Saber fazer, e aí mais que praxis, né? Querer fazer, né? Que atitude, né? Buscar atrás da iniciativa, protagonismo, fazer a coisa acontecer. E quando você coloca a tua história ali, eu acho sensacional. E essa pergunta, viu, professor? Ela acontece sempre nos nossos trabalhos, porque independente do conhecimento que a gente vai passar aqui, que é saudável para todo mundo, de todo consultor do nosso trabalho, eu entendo que esse relato histórico é das coisas mais importantes, porque muita gente fala assim, mas tá aí, ó, relógio brilhoso, dourado, coletinho, tchananá, foi fácil para ele. Ralei muito Chegou, né? bancos, né? Muitas horas sentado nos bancos, né? Eu esqueci os 15 anos Não, na Sesupós também, na coordenação do curso de administração, e 3 anos e meio na Universidade Anglo-Americana também. Esqueci esse detalhe então, de correr na... cruzou o país, né? Fez acontecer, e aí tem gente que diz, não, nasceu com o negócio para a lua, né? Fácil, né? E essa pergunta é importante, porque assim, todo mundo tem essa possibilidade. Realmente está a fim de pagar o preço? Quer mudar? Quer correr Com atrás? certeza. Faz acontecer. Mas vamos para o nosso tema aí, senão a gente acaba Beleza. conversando, a gente é bom de prosa, né? 2 professores, Não, e tem só conversa conversa. para 2 dias direto aí. Pessoal, então nossa live é essencial. Oi, perdão. Oi? Estou pedindo desculpa, que de vez em quando eu vou dar uma tossida aqui, que eu não estou... Não precisa usar máscara, tá? 2. Eu vou dar umas tossidas aqui, porque essa madrugada aí me pegou forte e eu acordei já Tenho tudo aqui. rindo, se me Fica desculpa, tranquilo. tossi aí, tá? Tô tomando uma aguinha aqui, hidratando a garganta. Beleza, Fica mano? tranquilo. Eduardo, vamos Fica lá. tranquilo. Tá. Olha lá, pessoal, nosso tema então hoje sobre gestão de riscos, né? É um tema altamente incipiente, já vou falar também de alguns estudos que eu fiz no passado, mas um grande especialista disso, e aí, só um detalhe também, tá? Essa live foi escolhida a dedo, porque o Vasconcelos também é meio que uma enciclopédia ambulante, tá? Teria uns 10, 15 temas diferentes. Nós escolhemos esse porque serão que a gente não tinha na cartilha ainda. Mas tem mais coisas e acho que vai acontecer outras lives aí também. Deus Vamos que... ser meio taxativo aí. Isso é bom para muito empresário mesmo. Se tiver que definir com as suas palavras o que é a tal da gestão de riscos, Vasconcelos. Ok. Bom, a gestão é uma palavra que remete à administração, né? E a administração, basicamente, é planejamento, organização, liderança e controle e avaliação das ações, né? Basicamente é isso. Agora, gerenciar e controlar em relação à possibilidade da empresa, das ameaças que a empresa tem, é uma coisa também que chama atenção. Porque, veja bem, o risco, a palavra risco remete à ameaça, né? Tudo que é arriscado é ameaçador, né?
Mas nós vamos ver no decorrer da conversa que não existe só ameaça no risco. Pode ter uma oportunidade também. Né? Por exemplo, a questão dos recursos humanos, a questão dos equipamentos, a tecnologia. Isso tudo tem que estar em harmonia com aquilo que a empresa pretende fazer, porque o risco é amiga do empresário. Ela sai, não tem como você se desencilhar do risco. Qual que é o objetivo da gestão? É você tentar mitigar esses riscos, atenuá-los. Talvez não eliminá-los, porque eliminar realmente é algo extremamente difícil. Até porque muitas coisas que acontecem dentro da empresa, de uma organização, ela não tem domínio pleno. Porque o meio externo, todo momento está influenciando e sendo influenciado pela empresa. É a concorrência, são os fornecedores, são os clientes que cada vez estão mais exigentes e com toda razão estão exigentes, né? Porque estão pagando caro pelo serviço, pelos produtos que estão adquirindo. Então, essa composição de você tentar eliminar uma ameaça é muito difícil. Você tem que se preparar, tem que planejar o que isso vai impactar na tua empresa, para depois você chegar, mas eu não sabia disso. E tem coisas que a gente não tem domínio. Olha só a pandemia, o que aconteceu. Quantas empresas, organizações que estavam desenvolvendo um trabalho sério, tá? Um trabalho profícuo, atendendo às necessidades e desejos dos clientes, e agora não existem mais. Qual o motivo? Porque não se prepararam para essa... Ninguém estava imaginando que isso ia ocorrer. Né? Mas mesmo não sabendo dessa ameaça, seria interessante que a empresa tivesse um plano de contingência, alguma coisa que pudesse ser colocada em prática, como, por exemplo, aconteceu com muitas empresas, o tal do delivery, né? que mitigou esses riscos, quer dizer, continuaram produtos, principalmente alimentícios, né? Para entregar na casa do cliente. Isso deu uma alavancada legal, quer dizer, deu uma equilibrada nisso, mas não foi o suficiente. Algumas empresas que prestam serviço, por exemplo, as academias, por exemplo, né? Como é que vai levar o equipamento, a piscina para casa do... Não tem como. Aí tiveram que parar os seus empreendimentos, seus negócios. E o fluxo de caixa? Tiveram que continuar pagando salário, tiveram que pagar aluguel. E olha o risco que eles correram durante esse tempo todo de não ter receita. Sim. Então, eu estou me alongando um pouquinho, Eduardo, mas para dizer assim, a importância de você estar preparado para as contingências, para as ameaças e também para as oportunidades que o mercado, logicamente, oferece. Mas nós temos que estar preparados, fazer a nossa parte. Isso é papel do gestor, que pensa no risco. Sim. E assim, eu acho que a lição, né? Eu lembro que desde o tempo também, como acadêmico de administração e depois lecionando, aquela máxima, né, das reservas para tempos de emergência, que você possa, com o teu negócio, com a tua carreira, sobreviver pelo menos de 6 meses a 1 ano, parecia tão longe, né? Isso é impossível, né? Nunca vai acontecer nada. Virou ali. Agora, se realmente a pessoa seguiu as regras da administração e fez esse tipo de aporte, essa separação, né, para poder viver, ela passou melhor. E isso que eu acho que é das coisas mais sensacionais certeza. Nesse tipo de análise de risco, desse planejamento, desse pensamento. Porque, assim, se vive um cotidiano tão rápido, né, tão corrido, alguns autores chamam da corrida dos ratos, né? Você está na loucura para pagar, paga, vai, corre. Eu chamo para sentar e, ó... Eu chamo de corrida de 100 metros sem linha de chegada. É sempre correndo. O máximo que... E aí, apaga só incêndio, mas parar, para analisar. Porque, assim, a gente já vai falar sobre isso, mas tem aquela hierarquia dessa análise toda de risco. Tem toda... Quando você começa a realmente colocar no papel, no Excel, sei lá o quê, você fala, caramba! Porque acho que é uma palavra que também define muito isso, que eu acho sensacional, quando você fala de ameaça, literalmente, é deixar de existir o seu negócio, a sua carreira, o seu trabalho. Puf, sumiu. Não, e pior é que muitas pessoas dependem desse negócio. Quantas famílias dependem desse negócio? Não, o impacto social, financeiro é tremendo. E aí, lamentavelmente, aqui no Brasil especialmente, eu acredito que talvez alguma nação mais desenvolvida seja diferente, a gente tem um problema mesmo, né, eu diria, abre aspas, esse pensamento meio preventivo e corretivo, né?
Perfeito. Só vai fazer quando a naba estoura, né? E tá se Vai para precavendo como... tá podre, né? É, E aí tá feito, aí já não dá. Eu já tive ex-aluno que, por não analisar as informações, já foi para cadeia, abriu empresa, não abriu nem alvará direito. sim, Cara, como isso, né? exatamente. E sabe, enfim. Mas vamos lá. Natureza. Vamos Uhum. pensar na natureza. Qual é a natureza dos riscos, então? Dá uma aparecida Perfeito. para a galera, assim. Olha, a natureza ela é bem variada, né? Existe o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Acidentes, né, de Riscos Ambientais. Isso aí é uma norma técnica lá e que tem que cumprir. Mas eu não vou me ater a essas normas, eu vou me ater realmente à prática da coisa, entende, Eduardo? Por exemplo, riscos financeiros é uma natureza importante. Veja bem, o coração de uma empresa é o financeiro. Se não tem fluxo de caixa, se não tem capital de giro, se não tem receita, né, o dinheiro entrando, né, a coisa fica difícil. Então, o risco de você perder esse fluxo de caixa, perder essa receita, é muito grande, pelo fato dos concorrentes estão cada vez mais agressivos em termos assim de atuantes e buscando até mesmo os clientes de outras empresas para poder completar lá a sua carteira de clientes, estão atrás disso, né? Então, o risco financeiro é enorme. Eu sei, Eduardo, que nas consultorias que eu prestei durante esses 27 anos no Sebrae, e outras que eu particularmente eu trabalho, é, muitas empresas que eu conheço, elas não sabem o risco que estão correndo de não saber certas verdades. Por exemplo, se você vai numa micro e pequena empresa, na média e grande talvez esteja até mais estruturado. Mas eu vou dar um dado da USP aqui que vai arrepiar o cabelo da gente. Tua barba também vai arrepiar. Opa! Mas, assim, eu posso assegurar que 75%, 80% dessas empresas, elas não sabem calcular o lucro real da sua empresa. Não sabem. E não tem ferramentas para isso. O sistema, às vezes, não proporciona isso. Então, às vezes, eu pergunto para o empresário, vem cá, qual foi o resultado dos últimos meses da empresa? Ah, consegui pagar as contas, os boletos, a folha de pagamento, sobrou uns troquinhos aí, um dinheirinho. Não, eu quero saber qual que é o lucro efetivo em reais. Não, eu quero saber em ter... Não adianta, eles não sabem. Por quê? Porque eles não sabem diferenciar o regime de caixa, que é o fluxo, né, de dinheiro que entra e de Aham, sai, aham. do regime de competência, que é justamente você pegar do primeiro ao último dia do mês e verificar qual Sim, foi o resultado da operação, compra e venda de mercadoria, ou prestação de serviço, ou fabricação de produtos, serve para qualquer segmento. É difícil eles avaliarem isso porque eles não entendem, às vezes, a importância que sim. isso traz para você fazer uma análise de risco, de sensibilidade do lucro e dizer para ele, olha, o teu preço está assim assado, o preço dos teus concorrentes está, a média é tal, os teus custos estão um pouco acima daqueles que poderiam, o teu prolabore está muito alto, você tem que cortar na própria carne, coisas desse tipo. E às vezes o Sim. empresário se surpreende com isso. E eu posso garantir para você, é essencial, primordial, a empresa estar controlada e saber exatamente para onde está indo, o resultado da operação. E não se tem dinheiro no caixa ou não tem dinheiro no caixa. Ter dinheiro no caixa não representa lucro. E Sim. muito menos o fato de não ter dinheiro não representa que essa empresa está tendo prejuízo. Pode ser que até Sensacional. regular o fluxo de caixa de recebimento e pagamento para que a coisa ande melhor. Então, a natureza do risco, como você me perguntou, primeiro o risco financeiro, outro é o risco, por exemplo, de patrimonial, né? Porque eu não sei se vocês lembram, é uma tragédia que aconteceu em 2013, a Boate Kiss, lá em Santa Maria da Boca do Monte, na minha terra. Lá. Uhum. Morreram 242 jovens, 242 jovens e mais de 600 feridos que ainda estão sequelados com aquele problema. Você acha que aquele risco que aconteceu da gurizada fandangueira lá, o conjunto que estava tocando, que acendeu aqueles pirotécnicos lá e não sabia que o teto era inflamável, eles fizeram isso de propósito para matar a gente? É claro que não. Ninguém é louco de achar que isso... Né? Mas quais são as medidas de risco que poderiam ser adotadas para que evitasse isso?
a utilização dos extintores, de sinalização no chão para indicar a saída, de porta-fogo, entendeu? Não havia nada, absolutamente nenhuma ação preventiva para que isso acontecesse. Olha o preço que pagou. Não foi só financeiro. Quem dera a Deus que fosse só financeiro. Esse não se recupera mais. Pensa que alguém que perdeu um filho de 18, 19 anos, se ele já está ainda conformado com isso. É um risco muito alto. Nós lidamos com vidas humanas, não podemos achar que isso é balela. É uma coisa muito séria, que tem que ser prevenido. Então, riscos patrimoniais e também jurídicos. Olha quantos processos estão tendo em relação a isso. Né? Os riscos tecnológicos também é outra natureza importante. Existe hoje a Lei Geral de Proteção dos Dados, né, a LGPD, que está tentando regular isso tudo, para os dados da tua empresa não cair na mão de pessoas inescrupulosas. Pessoas que vão usar lá a tua receita, lá, o teu segredo industrial para copiar o teu produto, os teus processos, enfim. É um risco muito alto também, um risco tecnológico. O risco de segurança do trabalho, aí entra o PPRA, né, de questão de proteção, equipamentos de proteção individual, os EPIs e tal, que analisar quais são os gargalos, aonde que estão os problemas principais, para proteger as pessoas que trabalham dentro da empresa também, né, para elas não ficarem sujeitas a um acidente fatal, às vezes, né? Ou, de repente, até perder um braço, uma perna, uma coisa desse tipo. Então, são coisas muito, mas muito importantes para que a gente possa detectar. Na sequência, eu vou falar para você, mais ou menos, como que a gente pode, né, amenizar esses impactos aí, né? Quais são as ferramentas que nós podemos usar para isso? Mas Maravilha, hein? Eu vou falar sobre isso. Vasconcelos, eu estava lembrando aqui, né, um dos dados aí que a gente apresenta nos trabalhos, boa parte, né, das empresas no Brasil, porque assim, tem aquele discurso, aquela balela, né? O Brasil é um país empreendedor, né? Lindo colocar isso, né? Mas existe toda uma pegada de empreendedorismo de sobrevivência mesmo. Necessidade, né? Necessidade, isso. Propor... As empresas estão sobrevivendo, né, sem zero planejamento, zero conhecimento, às vezes, da área. Eu vou lá, vou dar um jeito. E os riscos, né, eles aumentam tremendamente. Eu sempre digo, né, tal qual até numa live que a gente fez semanas atrás com ex-coaches, a gente sofre de uma coisa meio como se a pessoa tem que ficar doente para ir no psicólogo. E não entendeu que seria interessante a vida ter acompanhamentos pontuais o tempo todo, antes, durante e depois. Então, uma empresa normalmente vai buscar essa assessoria para verificar essa coisa toda, que já está com o pé mais lá do que cá, ou está mega complicado. E aí, é verdade. Para resolver o troço é muito complicado. Mas está muito complicado assim. Então, nem antes... Se fazer tá indicando assim, fazer ele voltar é complicado. Ele já está descendente, né? Não. Então, esse teu comentário do jurídico é sensacional, né? E engraçado, né? Eu não sei que raio que as pessoas têm na cabeça de achar, não, eu vou contar, parece que ele conta com a sorte, né? A coisa vai dar tudo certo, comigo não acontece, não vai acontecer. E tem gente que realmente burla a lei, porque... Deus provém, Deus ajuda, mas desde que você faça a sua parte, né, Eduardo? Não dá para jogar nos ombros dele tudo, né? A gente tem que fazer a nossa... Infelizmente... Eu já procuro fazer o movimento contrário, de verificar possibilidades de não ter e resolver já para... Mas tem uma galera que não... O Custódio aqui mandou um abraço, Custódio. Então, é por aí. Mas vamos lá. Existem objetivos específicos da gestão de risco, professor? Sim. Como eu já tinha falado anteriormente, falta ressaltar, os objetivos é proteger a empresa em todos os sentidos, principalmente os valores que ela tem, né? Os valores, o patrimônio, e tem que ser, isso aí tem que estar dentro do processo, não pode ser assim, um departamento que vai se preocupar como na qualidade, né? Um centro de qualidade, não, isso tem que estar disseminado, os processos internos da empresa, né? Existem aí várias formas de você tentar melhorar os procedimentos internos, tem aí o 5S, que vai ser alvo
de uma live, né? Na sequência, não é isso? Amanhã. Amanhã, Sim. né? E vai tratar, eu acho que é o nosso amigo. O professor Carl Stock, o Calito? Isso, o Calito, que vai. Um grande abraço para o Calito. Ele que vai tratar disso. Esses 5 censos aí ajudam muito a empresa a se organizar internamente, né? O Seiri, Seiton, Seison, Shitsuki, Seiketsu e Seisou. São censos da qualidade que mostram organização, você descartar aquilo que está sobrando para ninguém tropeçar nessa máquina e bater com, né, com o joelho e ficar né, inutilizado o joelho, a questão toda da limpeza. E a limpeza não se trata só da limpeza, na limpeza física, mas a limpeza também da questão das fofocas, das intrigas, dos disques-disque que existem nas organizações. Graças a Deus aqui em Foz do Iguaçu não, né? Mas em outros lugares há muita puxação de tapete. Isso é totalmente nocivo à equipe organizacional. Então, há que ter um programa que é o princípio da qualidade total, né? E já entro num outro tema que vai ser abordado mais para frente, e que ajuda nesse sentido de melhorar o ambiente, eliminar coisas que podem ocasionar algum risco para as pessoas, né? E, logicamente, melhorar o padrão de vida das pessoas, né? E também essa questão do objetivo do gestão de risco é para melhorar o processo decisório do empresário. Eu vou decidir o equipamento X. Qual que é o risco que eu tenho desse equipamento não me dar o retorno? Quanto tempo vai levar esse equipamento para se pagar? Né? Eu vejo hoje as placas fotovoltaicas sendo instaladas em todos os lugares. Isso tem que botar muito, muito bem no papel as coisas para que você não possa comprometer muito o teu fluxo de caixa. Às vezes a pessoa pega todo o dinheirinho que tem lá no capital de giro e imobiliza no investimento. Claro que é importante você pôr essas placas, mas nesse momento a tua empresa tem condições financeiras, tem um respaldo financeiro para fazer isso, e o risco de não dar certo, né? E qual que é o custo-benefício disso? Precisa ser feita uma análise de viabilidade em relação a isso, senão a coisa não acontece. E aí vai, a incerteza vamos dizer assim, é uma tônica na empresa. Incerteza sempre vai ter. Mas o nosso papel de administrador, de gestor, de empresário é tentar identificar isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar das etapas, né, do processo, para que a gente possa, analisando esses pontos, planejar ações de melhoria. As respostas frente a esses impactos, né? Isso é muito importante que a gente tenha em mente, que nada acontece por acaso, tudo acontece por, de repente, está provado, eu falei que a USP fez uma pesquisa, 73% das empresas que eles pesquisaram lá na Grande São Paulo tiveram problemas com relação, tiveram perdas em relação à gestão de risco. Apenas 27 não tiveram. É muito. E dessas 100% dessas empresas, apenas 5% é que tinha um plano de risco, um plano de gestão de risco colocado em prática e feito a revisão sistemática dele e tal. Não só para o bonito botar na gaveta, né? Mas que. Até que foi bom, hein? Eu achei que era menos. Mas 5% de empresas é muito. Sim, mas achei que até era menos. 3% de perda que poderia ser evitada. Os outros 27% das perdas, fruto da questão das contingências, o tempo não deu, entrou a pandemia, teve problema aqui, problema ali, que é eterno. Né? Então aí já não tem muito o que fazer. Né? Mais fazer o controle, fazer o teu papel, mas não tem como você evitar que isso ocorra. Né? Mas 73% era de domínio da empresa e de responsabilidade dela de ter um plano contingencial para fazer frente a essas ameaças, né? Não sei se eu te respondi. O objetivo... Não, respondeu. Oi? Não, estou dizendo, esses são os objetivos mais relevantes que eu encontrei para passar para vocês. Isso está tudo lá na... A gente vê, né? Lá de 2009, se você vê essas palavras que eu citei, é tudo pautada em teoria já devidamente comprovada. Não estou falando nada na minha cabeça, né? Muito embora a gente tenha muita coisa de prática a passar, mas eu sempre eu me baseio sempre na literatura, naquelas que estão válidas, né? No dia de hoje, né? Sim.
o que é bacana comentar, né? O ponto mesmo diz, né? Não garante, mas ele minimiza a chance do risco de tal forma, Uhum. maximiza, né? Das coisas darem certo, Sim. que facilita a vida. E se acontecer, você não está preparado para como realmente resolver as coisas todas. Isso, tá com os meus botões, né? Frente a todas as intempéries que a gente tem no Uhum. dia a dia, algumas áreas mais do que outras, isso aí vale ouro. É muito legal. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para a galera, Vasconcelos. Sim. Pessoal, tá gostando da live? Estão vendo que é um conteúdo robusto, tá? É uma verdadeira aula. Vou pedir duas coisas aqui. Vai curtindo aqui, like, 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 bota o coraçãozinho, manda um aviãozinho para aquelas pessoas que podem estar vacilando na sua carreira, no seu negócio, na sua empresa. Não faz o estudo de gestão de risco e pode realmente estar colocando, como dito aqui, ó, numa ameaça o seu negócio. Então, curte e manda um aviãozinho para quem é empresário e pode estar sendo beneficiado. Se você também está gostando desse conteúdo, essa live, eu quero dizer para vocês, é um conteúdo promocional, mais um para chamar vocês, ó, que legal aqui, para a Escola de Negócios Master Key. Pessoal, são 12 encontros que começam segunda-feira que vem, tá? Eu com mais 13 profissionais que atuam aí nas áreas funcionais, fim, meio, tá aí, ó, só tubarão branco. O nosso Vasconcelos é um deles aí. Só boina verde, né? Sim, Só sim. gente de primeira. E eu Obrigado. fazendo um trabalho de dentro para fora, inteligência emocional, depois vendas e negociação, relação psicológica com o dinheiro. Não É. é só um curso, é você e o seu negócio num outro patamar, com medalha, com gamificação, com estímulo real para crescer. Aproveita! Eu tenho uma informação aqui, Vasconcelos, que eu sei que a maioria do pessoal que está aqui hoje é tudo do teu mapa de relacionamento, teu amigo. Opa, que legal. Que prazer Para receber. você, que é aqui, ó, para o pessoal que está aqui, nós separamos, tá? Três, presta atenção. O treinamento custa R$ 5.997. Nós estávamos num lote promocional no passado, mas com a crise, a gente deu uma revisada e falou: quer saber? Vamos ajudar o Brasilzão, vamos ajudar o mundão e vamos deixar melhor isso aqui. Então, para o Vasconcelos, nós estamos liberando aqui 3 bolsas. Presta atenção, hein? 87% de desconto. É quase de graça, né? Então, olha aqui, ó, escreve eu quero, ou no meu direct, ou no direct do Vasconcelos, garante tua vaga, segunda-feira a gente decola, e eu tô para falar aqui, hein, o troço é bom, turbina mesmo, você fica Eu, diferente, eu 27 de assino julho você fala, cara, foi de graça. eu assino embaixo. Eu assino embaixo, Eduardo. Viu, Eduardo? Eu só esqueci um detalhe ali, quando perguntou na Ah, anterior, que assim, não adianta o empresário, eu tenho um amigo meu que tem uma empresa, vou pegar o plano de gestão de risco dele e vou aplicar no meu. Não adianta. Assim, tem pessoas que acham que é tipo assim, vou pegar aquele modelo e aplicar no meu. Não. Ctrl O, C, Ctrl V. o planejamento e a gestão de risco, ela é individual, é personalizada para cada, Não, adequada a cada empresa. Porque antes de fazer qualquer tipo de coisa, se faz na verdade, uma anamnese, como se diz, né, na medicina, se faz um sim, sim. de todos os pontos vulneráveis da tua empresa, para que a gente possa atuar de uma maneira pontual, cirúrgica, e não ficar dando voltas e vendo coisas que não tem resultado. A gente vai direto ao ponto. Esse que é a proposta nossa, né? Ser direto ao ponto. Eu esqueci de falar sobre esse detalhe. Imagina. Ó, uma coisa que você falou que é bem interessante, porque assim, quem não é da área às vezes não tem noção, né? Uma das áreas que, como bem falou, o Vasconcelos leciona, né, e atua há muito tempo, é a parte do planejamento estratégico. São Sim. das áreas que ela realmente conversa com todas as outras áreas e faz muita diferença. Então a Uhum. pergunta existem estratégias realmente para tratar a questão dos riscos? E se existem, quais são essas estratégias, né, que realmente vêm dar respostas para essa gestão de risco? Eduardo, as estratégias são compostas de planejamento estratégico, como você bem citou. O business plan, que na verdade é um plano de negócio, onde você, antes de abrir, já faz toda essa análise para evitar. Inclusive, a gente faz aqui, ó. Sim, tranquilamente. E o plano estratégico, para quem não tem muita intimidade com
esse termo, né, um plano que faz uma análise 360 graus da empresa. Não analisa só a parte interna, né, os pontos fortes que a empresa tem, mas as fraquezas, as vulnerabilidades que ela tem também. Mas principalmente o ambiente externo, que nós chamamos de stakeholders, né, que na verdade são os agentes influenciadores, são os concorrentes, é a questão do governo em relação a todas aquelas leis e tributação, são os clientes que estão, fornecedores, enfim, todos aqueles agentes que estão flutuando, né, em torno da empresa e que muitas vezes influenciam e são influenciados. Então não adianta você fazer um plano interno, operacional, se você não tem a visão do externo, né? Porque o problema da tua empresa muitas vezes não está lá dentro. O problema para você resolver, a resposta do problema não está lá dentro, ela está lá fora. Essa análise que você faz, que você identifica aonde você está acertando e aonde você está errando. E ser mais efetivo na sua proposta. Não ficar dando voltas ou ficar enchendo linguiça com coisas que não vão agregar valor. Né? Hoje o cliente ele percebe, assim, um estalar de dedos, quando a empresa está preparada efetivamente para atendê-lo. E também percebe quando a empresa está totalmente desorganizada ou despreparada para atendê-lo. Isso é um risco muito grande, a perda de clientes. Né? Eu tenho uma pesquisa que foi feita no Sebrae que diz o seguinte: custa 5 vezes mais conquistar um cliente novo, olha só, do que manter um que já existe. Então tu vai gastar sempre, tu conquista e perde, conquista e perde. Tu nunca monta um network com teus clientes, você nunca tem clientes fidelizados. Eu sei que a opção de ser fidelizado é do cliente, mas o que tu tem feito ultimamente para reduzir essa falta de fidelização? São essas ações que identificar e assim tornar isso prioridade. Porque a empresa sobrevive com isso. Você montou sua empresa, a empresa existe para atender as pessoas, não é para te atender. É claro que ela vai te dar o retorno, se você fizer a coisa bem feita. Né? É consequência o retorno que tu vai receber. Então, se você tiver um plano bem elaborado, né, a estratégia para a resposta, né, em relação ao risco é justamente isso. É você ter ações bem pontuais no planejamento estratégico, no plano de negócio, e ser focado, ter uma missão que te dê o norte, uma visão do que você quer ser no futuro, e aí vem os valores, os objetivos, aí entra no processo. Se for falar de planejamento, né, Eduardo? De passar a noite inteira aqui, não, porque é 60 horas na faculdade, né? Mas, enfim, é importante você conhecer a ferramenta. Ela dá certo. Agora, jogar na gaveta também não resolve. Precisa de as características de comportamento que você tem que ter, que é pôr em prática aquilo lá. Não ficar só no papel. Que daí não adianta. O papel aceita tudo e pronto. Você precisa estar sempre preparando isso. Né? Essa forma. É sensacional essa abertura, porque acho que tem uma informação, né? A gente tem um momento que a gente aborda isso aqui no treinamento sobre as variáveis controláveis e não controláveis, né, desses sistemas. Mas só para dar um dado da importância disso que o Vasconcelos está falando, que é sensacional. No campo do marketing digital, por exemplo, né, antes do Covid, para captar um lead, né, um possível cliente, era coisa de 60 centavos. Hoje está R$8. Olha só. E aí, você vê, né? E aí você está falando dos 5 vezes para captar uma pessoa nova e ainda nem garante aquilo lá. Então, apesar de é muito maior o custo, mas é muito mesmo, né? E aí, é só um trabalho robusto mesmo, de real análise de risco, dessas situações externas. Eu sempre investi um bom tempo nessa tal de análise SWOT ali e falava, vamos ver todas as possibilidades aí. E as pessoas às vezes passam de uma forma muito, né? Dentro, fora, aqui eu controlo tudo e tal. Mas, opa, vamos combinar. Eu falei hoje na palestra isso, mas é muito forte, né? Vivemos, ainda mais quem é mais aqui de você que tem gente de fora, né? Mas vamos falar um pouco de Foz do Iguaçu aqui. Destino turístico é internacional, a gente sofre impactos macroeconômicos, né, globais, muito mais fortes que em outras cidades. Não são todas as cidades que têm isso tudo. Então, esse campo do não controlável
Ele é muito maior. E ainda tem o grande detalhe de viver primordialmente da área de serviços, que está naquela faixa dos 90%, alguns até 95%. Então, Sim, acabou isso. A gente não tem diversificação de muitas rendas aqui, não. A cidade vai para baixo. Nós tivemos esse case. Mas vamos supor, né, que a cidade fosse feita uma análise de risco, ela teria já diversificado fortemente outras coisas. sim. Se tem uma alternativa, não tem nenhuma, né? Exato. Eu dei aula também no curso de hotelaria e turismo da Unioeste, onde hotelaria, Uhum. tinha falado para os alunos, e eu tenho essa mesma percepção, que às vezes a gente pensa que Foz do Iguaçu são ilhas, cada um querendo uma ilha e não olhando o todo. Né? Agora mudou, melhorou muito. Eu posso aceitar, eu posso comprovar que isso melhorou, né? Com os números e tal. Mas ainda falta muito para mudar um pouco essa cultura de o meu pedaço é meu pedaço e o resto é resto. Às vezes Uhum. é muito individualista, né? Pensa só em si, no seu hotel, no seu restaurante, né? Na sua loja, Sim. no conjunto da obra, né? Ou seja, nós temos que aumentar esse bolo, fazer ele crescer, para que cada fatia que cada um levar seja mais robusta, né? Um retorno melhor do que simplesmente aquela fatia fininha e ficar acomodado com aquilo, né? Conformado com a mediocridade, muitas vezes. Então, em Foz do Iguaçu, de um tempo para cá, tem evoluído muito. Essas reuniões que tem na CIP mesmo, a Codefós, né? A gente tem que comparar sempre, por exemplo, Foz do Iguaçu com o destino Gramado, que eu conheço bastante lá da minha terra, que respira turismo o tempo todo, né? Onde todo mundo, taxista, o camarada lá que é flanelinha, todo mundo, aliás, nem flanelinha tem lá, né? Mas as pessoas que estão na rua, todas têm o maior prazer de orientar os turistas. O carro para quando a gente passa coisa está passando experimenta fazer isso aqui em Foz, passar numa faixa de segurança para ver se o carro para. Você não consegue, é difícil. Como essa, né, Terrível, né? essa educação, esse procedimento. Então, eu falo isso com dor no coração, tá? Porque a minha vida está aqui em Foz, a minha filha é advogada, tem um escritório em Foz, o meu filho, o Matheus, é aqui de Foz do Iguaçu também, é gestor lá da Preço Justo. Então, eu falo com dor no coração. Porque assim, a gente precisa evoluir nesse sentido, né? Em todos os trade turístico, em todos os sentidos, mas principalmente no acolhimento ao turista, que vem de fora, né? Às vezes do exterior mesmo, e chega aqui e se sente meio que um estranho no ninho, né? É difícil você ter esse acolhimento e o resultado para todos, né? Mas enfim, nós, se Deus quiser, vamos um patamar de Vão mudando, né? com certeza. O Vasconcelos, existe uma forma assim, específica de identificar os riscos para a empresa? Se existe, qual seria essa forma? Ou essas formas, né? Não existe assim uma formulazinha de bolo, uma receita, mas se você tiver realmente o apoio da tua equipe, né? Cada gestor, cada gerente fazer uma análise do seu setor, ou os colaboradores que estão à frente do grupo, né? Líderes de equipe, e você conseguir, a partir disso, identificar alguns problemas através do brainstorm, por exemplo, que é uma forma, né? Que você usa, que é a tempestade cerebral, né? Ou então a questão lá do método de análise de soluções de problema, o MASP, né, que está dentro da ferramenta, ou até mesmo o gráfico de Ishikawa, que é o gráfico espinha de peixe, aquele lá, em causa e efeito. Quer dizer, existem ferramentas, existem formas de você identificar, mas o Mas principal práticas, né? disso, Práticas, bem práticas e fáceis, né? mas o principal disso, Eduardo e pessoal que está nos assistindo, é ter a vontade de me transformar, a mudar. É algo que sempre eu tenho um provérbio chinês que eu gosto de citar, que a transformação é uma porta que só se abre por dentro. A pessoa tem que querer se transformar. A empresa dela, tudo bem, deu certo até aqui, mas daqui para frente, se ela não tiver um estudo melhor sobre a situação dos processos, atendimento, as compras, como é que está teu estoque, como é que está o teu marketing digital, como é que está o teu relacionamento, né, no network com teus clientes. Se você não fizer uma análise de todos esses elementos, como é que você quer
encontrar soluções se você não está disposto a fazer investir nessa questão. Né? É muito triste quando a pessoa às vezes, mas isso é muito burocrático, muito... Mas, gente, é o que dá resultado. É o que dá resultado, é você parar, sentar teu traseiro. Né? Eu sei que é difícil para o empresário que está na correria pensar, planejar e alguém ajudando você, no sentido de orientar metodologicamente todo esse processo para chegar no meio termo, chegar numa solução que sirva tanto para você quanto para o teu cliente, para o teu colaborador, o teu investidor, enfim, para todos os elementos que dependem dos resultados da tua organização. Então, esses fatores são primordiais de serem considerados nessa análise, né? Sim. Viu, Vasconcelos? Até para essa galera que está nessa correria e não faz isso, porque também tem uma coisa, às vezes o empreendedor tem um perfil altamente executor. E o executor tem essa dificuldade de pegar, sentar e parar. E muitas vezes na crise está com um baixo core, né, de pessoas ajudando. E quando está assim também, ele fica meio naquela, eu chamo de momento eu-keep, né? Cobra o escanteio, vai lá cabecear e faz um pouco de tudo. E aí ele não sabe focar exatamente o que é importante e o que é urgente. Na nossa área aqui da emoção, a gente fala muito disso. Então, fala um pouquinho para a galera aqui, quais são as consequências dessa gestão de risco, porque, você vê, paga-se um preço alto, né, por ter ou não ter essas coisas, né? Bom, as consequências da gestão de risco, ela pode ter dois aspectos, os aspectos positivos e os aspectos negativos, tá? O risco não é só para coisa ruim, né? Porque você verificar lá as características de comportamento do empreendedor, segundo David McClellan, né? Que você bem conhece. Ele diz assim, correr riscos calculados. Então, faz parte do nosso papel. Não é ficar só na retranca. Vai tomar gol tudo que é lado. A pressão vai ser... Tu tem que ir para o ataque, tem que partir para a ofensiva, né? Então, os aspectos positivos é aproveitar as oportunidades que estão se abrindo no mercado. Oportunidades são eventos que te fazem fortalecer. Vamos dar um exemplo. A abertura de uma linha de financiamento bem baixa, carência de 1 ano, 2 anos. Isso, se você fizer um plano bem elaborado, você vai ver que dá um retorno legal para a tua empresa. Né? Ou, às vezes, se desfazer de alguma máquina, alguma coisa que você não está usando, porque a tua escala de produção está baixa, para poder alavancar teu negócio, dar 2, 3 passos para trás para dar 5, 6 para frente, às vezes. Né? Às vezes a estratégia não é só avançar, às vezes é recuar, porque a tua estrutura cresceu de uma forma que ela não cresceu, ela inchou. E aí, você precisa isso mesmo, tem sustentabilidade ou não. O número de pessoas que estão trabalhando para você, se todos estão fazendo, estão se pagando, porque quando tu paga um salário para um colaborador, tu paga encargos, paga uma série de impostos, você tem que pedir para ele, tu tem que exigir dele um resultado que ele tem que ter. Por isso que ele tem que ter metas. Trabalhar sem metas é trabalhar sem razão de ser. Você tem que ter metas. Olha, o teu salário é tanto e você precisa me dar esse resultado. Claro, existe um período em que você não vai cobrar isso de uma maneira ostensiva. Existe um tempo para ele se ambientar, treinamento, capacitação, e aí sim, a cobrança. Porque se você não fala para as pessoas o que você espera delas, o que você vai querer cobrar o quê? Então, sim, o risco é positivo quando você aproveita as oportunidades que estão aí. Mas também é negativo, aí vem as vulnerabilidades. Né? O risco, por exemplo, de você não saber para onde está indo, não ter um objetivo, uma meta, é muito grande. Eu costumo fazer uma analogia, Eduardo, que eu já falei para eles, e algumas pessoas, alguns clientes que eu atendo também, eu tenho citado isso, que às vezes assim, você imagina você dirigindo o teu carro com tua esposa, com teus filhos, né, ou com teu marido, seus filhos, está na BR e não tem nenhum controle no painel. Você não sabe que velocidade você está andando, você não sabe quanto de combustível, tanque de combustível, você não sabe qual que é a calibragem do pneu, você não sabe a temperatura do motor, você não sabe, o dono não sabe nada. Simplesmente você está andando. Né? Imagine se você precisa parar por algum motivo, né? Por falta de combustível, por algum outro motivo, como é que você vai
resolver esse risco de estar no meio da estrada sem nenhum tipo de comunicação, enfim, que você não sabe que velocidade você está andando. Não. Esse é um risco pequeno, médio. Mas se você estiver dirigindo um ônibus, e nesse ônibus está a tua equipe de trabalho e teus clientes, imagine você sem controle nenhum. Para onde você está indo? Qual o teu azimuth, né? Qual que é a tua direção? Qual que é o para chegar lá? Quanto que tu vai ter de autonomia para andar X quilômetros? Isso é uma questão de vulnerabilidade da empresa. A empresa não sabe que resultado ela está tendo. Ela sabe que está andando, que está abrindo as portas, que está entrando dinheiro, que está saindo dinheiro, mas não faz essa, né, essa análise demonstrativa de resultados para saber realmente se ela está saudável ou não. Então, eu vejo a vulnerabilidade do risco numa empresa uma coisa extremamente estratégica e importante, que a pessoa saiba analisar. Então, precisa consultor ir lá e falar, ela tem isso no sistema. Se ela não tem, é porque ela está ajudando gerencialmente. Você falou uma coisa que eu compactuo com você. Normalmente, o empresário é tipo uma pirâmide. Ele tem que trabalhar 80% planejando na estratégia e 20% no operacional. Só que, como aconteceu isso tudo, ele inverteu essa pirâmide. Então, ele fica 80% no operacional, até às vezes mais, e 20% planejando, fazendo visita aos clientes importantes, prospectando o mercado, né, do empresário. Então, infelizmente, aí não vai ter tempo mesmo para fazer essas análises. Ele vai ficar só, como você falou, apagando incêndio, e até a hora que acabar as árvores, né? E aí não tem mais o que apagar. Ou seja, é preocupante essa questão. E é muito simples. O importante é que a pessoa tenha essa iniciativa, essa vontade, essa atitude de procurar ajuda. Se ele não sabe, se a equipe dele não tem ninguém que saiba, é importante procurar ajuda, porque isso vai fazer a empresa dele vai mudar o sarrafo vai aumentar, né? Ele vai mudar de patamar se ele tiver essas informações na mão. Eu estou falando financeiro porque assim é o que mais ou menos é o que move a empresa, é como o nosso coração. Sim. Está bem, o corpo todo não fica bem, né? Pode ter certeza disso. Agora, isso vale para o marketing, isso vale para a gestão de materiais, gestão de estoque, isso vale para os teus fornecedores, isso vale para todos os stakeholders que a empresa possui, com certeza. Então, a consequência dos riscos, positivamente e negativamente. Só que o impacto negativo das vulnerabilidades é muito mais preocupante do que as oportunidades dele. E bacana também no seu relato, professor, que eu acho sensacional. E se o cara não tem uma inteligência emocional para liderar, e ele ser lá daquele momento lá de cima de direção e talvez gestão, e tem gente que nem isso consegue, né? Ele está lá e às vezes ele fala, cara, eu não consigo delegar, não consigo, não dou conta, não faço, altamente controlador, se sobrecarrega, às vezes tem que voltar ali para execução, aí a coisa acaba não dando certo assim nesse sentido. Então, é salutar isso aí, né? Bem saudável mesmo. Uhum, perfeito. E delegar não é passar a bola, né, Eduardo? Delegar é com responsabilidade. A pessoa que você vai delegar tem que ter capacidade emocional, capacidade técnica, conhecimento para poder dar conta do recado, não é? Passei a bola, agora você se tira, não. Né? Tem que ter todo para fazer isso, né? Porque senão tem uma frase que diz assim, que o verdadeiro papel de um líder é tornar-se obsoleto, o grande objetivo. Né? Eu achava que é uma definição meio balela da administração, mas depois de uma equipe que eu trabalhei mais de 2 anos, eu consegui chegar nesse nível. Que as pessoas fazem tão bem quanto você, querem que se continue, sim, e estão lá se desafiando o tempo todo. É um trabalho, é um processo de construção, de estímulo, de condicionamentos, de real evolução mesmo. Por isso que eu vejo. Oi, perdão. Por isso que eu vejo nesse Master Key, nesse treinamento de escola de negócios, uma grande oportunidade, gente. Uma grande oportunidade de você mudar virar a tua chave. Porque assim, comportamento, atitude, isso aí tem como você. Saiba as técnicas, as formas de você conseguir. Eu acho
uma grande oportunidade que, olha, sinceramente, não estou aqui querendo, né, jogar confete ou fazer um marketing fake aqui. Na verdade, é um curso bem estruturado, bem pensado, comprovado cientificamente, trabalha com a neurociência, trabalha com inteligência emocional, trabalha com vários aspectos que você precisa conhecer e precisa colocar em prática se é que você realmente quer sobreviver no mercado e crescer de patamar. Vamos falar de novo então, ó. Se você está curtindo esse conteúdo, né? Tá entrando agora na live, ó. Vem para cá, ó. Você e o seu negócio no outro patamar, em 12 encontros, 12 semanas. Trânsito Barman Shark, eu do lado de cá e essa galera junto. Encontros semanais. E caramba, desafio, crescimento, que é assim que funciona. Se você não se desafia, você não cresce. Tem uma fórmula que é legal falar para vocês. Zona de conforto é igual resultado. Zona de conforto é igual resultado. Você não está curtindo o seu resultado, seja qual for a área, você está na zona de conforto. Isso contamina, presta atenção. Então, quem quer, tá? Começa dia 23 agora. Escreve no direct ou do Vasconcelos no meu. Olha só, 3 bolsas de 87%. Nunca mais eu vou fazer isso. Anota aí. Aproveita. Próximo semestre as coisas vão melhorar, vão mudar, não vai existir mais esse finalzinho machucando, não. Aproveita, escreve lá, eu quero, nós vamos conversar com vocês e a gente reserva essa história. Vamos crescer, vamos evoluir, tá legal, tem gente já de fora de Foz, Santa Catarina, São Paulo, bora lá, bora lá. Vasconcelos, é o seguinte, eu separei uns dados aqui, ó. Vamos lá. Micro e pequenas empresas na economia do Brasil. 99% das empresas do país corresponde a 27% do PIB, 52% dos empregos formais. Olha a importância dessa categoria, né? 70% das novas vagas geradas por meio são de micro e pequenas empresas, 40% da massa salarial e 1% das exportações. Como é que a gestão de riscos funciona? Como é que ela se aplica à famosa NPL? Legal. É assim, eu tenho um grande orgulho de trabalhar na consultoria há 7 anos no foco das micro e pequenas empresas, porque elas, como você falou, sustentam o país. Não porque são grandes, mas porque são muitas. A soma delas, é aquilo que ele falou, o PIB do Brasil, a grande maioria vem, é a origem das micro e pequenas empresas. Então, o que são os riscos para essas empresas? Gente, é a mesma coisa que nós falamos até agora, só que tem um detalhe. As micro e pequenas empresas, elas são mais ágeis do que as grandes. Por quê? Porque o elemento decisor, o dono da empresa, está junto ali com a equipe, está atendendo o cliente, está ali vendo as coisas. Ele tem o total domínio das ações, dos processos, e tudo mais. Né? E as micro... Tem pessoas que dizem, mas isso não serve para mim, isso o risco é das grandes corporações, é da Petrobras, não sei. Não. Ela serve e muito para as micro e pequenas. E é muito mais simplificado o processo. Olha só. Tu pega uma matriz, por exemplo, quais os maiores impactos que uma microempresa pode ter? Se você elenca esses impactos, né? Qual seria aliás, quais são os eventos que poderiam ocasionar uma ruptura nessas empresas, né? Uma ameaça? Qual o impacto que isso traz para a empresa e que respostas nós teremos que dar frente a esses impactos? E quem é que vai ajudar a gente? Né? Às vezes precisa pedir ajuda para um consultor, alguém que entenda para ajudar a nortear isso. Mas as decisões do empresário da micro pequena empresa. Eu não gosto de chamar microempresário, porque micro é a empresa dele, né? Ele é empresário, não interessa se ele tem uma empresa de 6 mil ou 1 milhão, ele é empresário. A empresa dele que tem o título de microempresa. Então, esses empresários que administram de uma maneira guerreira, valente, não só vontade, não só tempo, a gente gasta 16 horas por dia, né, em média, dentro da empresa, para que ela realmente possa fazer o trabalho dela.
Mas se você trabalhar com planejamento, se você trabalhar com procedimentos e processos, você vai ver que vai ficar mais simplificado. É mais fácil identificar problemas de riscos na empresa pequena e média empresa. Na grande já fica mais difícil. Então, as ferramentas bem mais, vamos dizer assim, robustas, né? Tem várias árvores decisórias, tem aquele Monte Carlo, né? Tem matrizes assim extremamente complexas, com cálculos assim fantásticos, né? Só que para micro e pequena empresa, você com uma planilhazinha analisando e colocando isso, qual que é a probabilidade disso acontecer na minha empresa? De 1 a 5. Dá um exemplo. 1, pouca, quase nada. 2, até chegar no 5, grande possibilidade, probabilidade disso acontecer. Ok, qual o impacto que vai trazer? Muito, pouco, médio? Então, se, por exemplo, se identificar que a probabilidade de um risco é 4, de 1 a 5, 4 é muito provável, né? É quase 5. E que o impacto é também alto, 4 ou 5, é 20 o indicador, você tem que dar prioridade nisso, resolver esse problema, desatar esse nó. E deixar as coisas que têm menos impacto para outro momento, tem que se organizar. E você falou, coisas urgentes, mas importantes. Né? Tem coisas urgentes que é pagar uma conta atrasada. Isso não vai te trazer muito. Tinha que ter pago na época, o fluxo de caixa melhorar. Ou então a tua receita, né? Para que você possa fazer frente às despesas. Agora, a coisa que é urgente e é importante, ela tem que ter prioridade na tua empresa. Então, conhecer isso e colocar em prática vai te ajudar muito. Vai te tirar um peso das costas, né? Uma mochila muito pesada. E uma pergunta que eu gostaria de fazer a todos vocês que estão nos assistindo. Existe alguma empresa que você conhece que não tem risco nenhum? Nunca teve, não tem risco nenhum. Montar é tabu, né? Vai lá e dá certo. Uma Starbucks Só que não existe, né? Só que não existe, né? Só que não existe, todas têm, todas. A Google tem, sabe? A Apple tem, todas têm riscos. E claro que os riscos de uma pequena e microempresa, se acontecer, talvez perca 1 ou 2 mil reais, mas uma mega empresa, milhões que se coloca. Veja bem o que aconteceu, né? O que caiu lá no investimento. Ou seja, o risco dessas moedas virtuais é legal, ganha bastante. Um controle, saber exatamente a hora de comprar, a hora de vender, o risco é muito alto. Você tem que ter essa mineração, tem que controlar esses fatores, né? Que estão controláveis. Então não existe nenhum tipo de empresa, essa empresa não tem risco nenhum. Todas têm. Um em maior grau, outro em menor grau, é lógico, né? E você tem que, logicamente, planejar isso, sendo micro, pequena ou grande empresa. Já dizia como é que é o célebre, se você não corre risco, você nem sai de casa, né? Não teria nem aprendido a andar, tão pouco abrir uma empresa. A galera tem medo muito, né? Mas a maior parte do medo é o não conhecimento das informações e não desmistificar. À medida que você vai conhecendo e vendo que existem outras realidades que pode ser feito, você pega e toma aquela bronca lá. Então, assim, eu imagino, né, também, Vasconcelos, que como a administração trabalha muito com planejamento, né, deve existir um pensamento de etapas dessa gestão de riscos. Se tiver etapas, quais são as etapas principais, né, disso aí tudo? A primeira coisa é identificar, e pessoal que estamos prestigiando aí, identificar o problema. Tem meios de diagnosticar isso. Depois avaliar qual que é a potência desse risco, qual é a probabilidade desse risco quebrar ou trazer algum sério resultado para a empresa. A partir do momento que você identificou, avaliou, é planejar, colocar em prática, colocar, né, aqueles 5W2Hs em prática, né, o que, como, quando, onde, né, quanto que vai custar, planejar isso. Tem formas, claro que se eu me ater aí a parte de planejamento, a gente vai passar a noite inteira conversando, não vai dar cabo, né? Identificar, avaliar, planejar e implementar, pôr em prática, né? É mais ou menos, segue o mesmo do ciclo PDCA, né, da qualidade. E depois que você implementa, você não pode deixar solto, você tem que monitorar, avaliar os resultados, saber se as coisas estão andando conforme você planejou, se estão saindo fora do eixo, aí você busca de novo e revisar isso constantemente, não deixar isso, vamos dizer assim, estanque, parado, imobilizado. Não, você tem que estar sempre revisando isso, né?
identificar, avaliar, planejar, implementar, monitorar e revisar. Esse é o processo. Se eu for me ater a cada um dessas etapas, vai levar várias mas a gente, lógico, não dá para você também falar sobre tudo, aí perde um pouco a cereja do bolo lá no nosso, no nosso trabalho. Mas, principalmente, tem que ter essa competências, tem que seguir esses passos, né? Essa é só a introdução da introdução do tema ainda, né? Tem muita coisa para falar. Aqui, ó, Falei, é parte, tem ferramentas, tem teoria sobre isso, tem exercícios práticos que você consegue vivenciar isso, assim por diante. Aqui o Denis vai com a voz, aí, mandar um abraço para ele. Ele diz aí, adoro PDCA. É isso aí, e o que é legal é que a melhora contínua. Uhum. Que mais, além disso, do que a vida, né? A gente faz isso o tempo todo. Se a gente assume isso para a vida pessoal e profissional, a gente só tem ganhos, porque basicamente é isso, da forma de ontem, já na mesma de hoje, a gente está analisando, implementando, organizando e retrabalhando. Os cenários são diferentes. É a vida, né? That's life, né? O PDCA, que o Denis conhece bastante, é o seguinte: plan, do, check e action, né? É planejar, o D é de executar, né? Colocar em prática, o check é de fazer a comparação, né? De avaliar, o action é de corrigir aquilo que está fora daquilo que você planejou. Então, o PDCA é um pouquinho menos complexo do que essa gestão de risco, que são 4 etapas no PDCA e essas são 6 etapas. Mas é importante cada uma delas para que você possa usar a empresa de uma maneira prática. É isso que a gente está querendo nessa live, estimular as pessoas a ter essa preocupação, esse interesse de buscar auxílio nesse sentido. O Vasconcelos, você falou muito também na nossa live da noite, o tempo está acabando, estou preocupado do Instagram derrubar, mas acho que vai dar. Você falou muito do planejamento estratégico e também nós comentamos o business plan, né, que são ferramentas também especialmente abordadas aqui no nosso trabalho, já menciono novamente, mas presumo eu que eles também ajudam a trabalhar a questão da gestão de riscos, da análise, do desenvolvimento tal. Como é que é isso aí, o que eles fazem exatamente? Com certeza. Planejamento estratégico, além de estabelecer uma visão, valores, objetivos e metas e coisa e tal, né, que vão ser transformados em planos de ação, se faz análise SWOT. O que é análise SWOT? Nós aportuguesamos análise FOFA. A FOFA é forças, oportunidades, fraquezas, ameaças, né? Ou seja, é uma matriz que você constrói olhando para dentro da tua empresa. Quais são as fortalezas que tu tem? Eu tenho uma boa equipe, bem treinada, capacitada, um bom layout, um bom produto, etc. Fazer análise interna dos teus pontos fortes. E do outro lado, quais são os pontos fracos que você verifica que está faltando? O meu preço não está legal, o meu fornecedor é externo, desculpa. Você analisa, a minha localização está legal, preciso ampliar, eu preciso fazer isso, estacionamento eu não tenho. Você faz uma análise interna de tudo aquilo que você percebe. Logicamente, é importante uma visão externa, né, Eduardo? E amigo. Claro. Porque uma análise, alguém fora tem uma visão descontaminada. Se você está lá dentro, a tua visão fica contaminada com as rotinas, o procedimento. É lógico, é normal. Agora, se vem alguém de fora e te ajuda a olhar isso aí, é como se você atravessasse a rua e olhasse a tua empresa de longe. Como é que está lá a minha fachada, ainda tem um número ainda faltando um 9 no número, está sujo lá, a minha vitrine está desorganizada, está muito escuro. Tu vai ver várias coisas quando você se afasta e enxerga. Esse é o nosso papel, dar essa oportunidade para as pessoas analisarem isso. E na análise SWOT, que está dentro do planejamento estratégico, ou a FOFA, né, como eu falei, e aí fora, eu falei das forças e fraquezas, lá fora tu tem as ameaças, que pode ter com concorrente, fornecedor, cliente, governo, etc., né? E tu tem as oportunidades. O que você pode aproveitar que tem coisas boas lá fora que você está deixando aquela estratégia do Oceano Azul, né? Coisas que os outros concorrentes não estão vendo e que você percebeu e que pode adotar nesse período de pós-pandemia. Ainda não terminamos a pandemia, mas já estamos a caminho. O que você pode implementar para surpreender teu cliente? Para o efeito, uau, que legal, eu não sabia que vocês
trabalhavam dessa forma. Eu canso de ver empresas que a gente vai lá, ano após ano, e sempre são... Até a vitrine continua exatamente igual. Não tem novidade nenhuma. Por que eu vou lá se não vai ter novidade nenhuma? O cliente tem essa percepção. Eu estudei muito na minha vida, Eduardo, acadêmica, processo de decisão de compra. Tem todo o procedimento, eu estudei muito isso, tem muito material sobre isso. E eu percebo que as pessoas não olham para o coração do cliente. Estão olhando para o bolso. Né? Tem que olhar para o coração, onde bate o coração do cliente. Ali é que você tem que investir. E não naquilo que você acha que é importante. Então, para o software, para o planejamento estratégico, a gente faz análise SWOT. Para o plano de negócio, é análise de viabilidade financeira, é análise, é retorno do investimento que você tem que saber, necessidade de você ter capital de giro, análise do mercado, enfim, são coisas que o consultor te ajuda, mas as informações é você que traz, para que componha lá um Canvas, inclusive, poderia ser até um pré-plano de negócio. O Canvas, eu gosto muito do Canvas, os 9 pilares, né? Para você identificar o modelo de negócio, posicionamento seu, para depois sim passar para analisar as viabilidades que você vai, através das informações, vai obter. Então, as duas ferramentas são fantásticas nesse sentido. Não vou me ater uma coisa que é interessante comentar, até para a galera aí, na Alemanha, para você abrir empresa, você precisa fazer o estudo da viabilidade econômico-financeira e mercadológica, apresentar um business plan com viabilidade, porque os caras já chegaram nessa conclusão, não adianta abrir desse jeito aí, que vai dar M, vai dar problema. A gente vê sempre os impactos positivos de uma empresa sendo aberta, mas se ela não está organizada, a chance é muito clara de não dar certo. Então tem isso, né? E aí vem calma aí, vai tá dando delay, deixa eu falar aí. Então, eu lembrei de uma piada que você falou, até ri, que falava assim, né? Pô, mas daí contrata o consultor, né, para lhe dizer aquilo que eu tenho que fazer, que eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não quero fazer, né? Exato. Porque muita coisa você mostra ali, é óbvio, né? Você que é o dono do negócio, é você que tem que tomar pé disso, né? Não adianta você passar a bola para outro, né? É você que tem que definir. E eu, no Sebrae, eu tive a oportunidade de frustrar muitos planos, porque quando chega na hora lá de você analisar, você vê que não é viável, que o preço que você está cobrando não dá conta, se você aumentar você não vai ter cliente, que a localização não é legal, que o investimento é pouco, não tem capital de giro, enfim, várias alternativas e analisa, olha, o risco de você montar esse negócio é muito grande. Ah, mas eu quero, então, vai com Deus, pode contar com a gente, mas de imediato, desde já eu digo, olha, o meu parecer que não é viável por esses fatores. Se você fizer uma nova análise, talvez possa melhorar, mas naquilo que você me trouxe, eu confio nas informações que você me trouxe, eu coloquei lá no plano de negócio, na planilha do Sebrae, e vi que é inviável. Acontece, claro que não é sempre, mas às vezes acontece, e o cara se frustra, né? Puxa vida, mas eu estava tão entusiasmado, mas é melhor você receber essa notícia agora do que ainda ninguém me alertou. Esse negócio não era viável. Cara, com os meus botões, porque assim, o Brasil é uma coisa muito leviana, né? Qualquer um vai e faz. Deveria existir um crivo mesmo, existe um impacto social muito sério mesmo, de abrir tudo de qualquer forma, todas as possibilidades jurídicas aí, contábeis, de dívidas, né, para o Estado, dívidas no mercado. Não é satisfatório, assim, que as pessoas colocam de uma forma romântica. Essa coisa não tem um preparo, algo assim, não deveria nem ser aprovado. Pode abrir, tem que apresentar isso. Exatamente. Possibilidade. Os DKC assim, Japão ficavam lá 4, 5 anos, né, a pão e água lá e economizavam o máximo, chegavam aqui, sem orientação, comprava um barracão, comprava máquina, comprava material, insumos de produção, tudo. E passou 3, 4 meses, cadê o dinheiro? Capital de giro, não tinha, não planejaram o capital. E aí começaram a vender as coisas. Ou seja, todos 5 anos de vida jogado no lixo. No lixo não, mas sim, poderia ter sido bem melhor se tivesse feito um plano de negócio. Né? A mitigação dos riscos é muito grande quando você faz um plano. Né? Atenuar esses riscos. Eliminar não vai eliminar, mas você vai ter um parecer técnico de um consultor que já tem uma experiência, que tem as metodologias, as ferramentas. E agora, se você achar que, mesmo apesar de tudo, tudo bem.
Você que sabe. Mas a gente sempre torce que dê certo. Sempre torce. E assim, ao longo desses anos todos, né, professor? Então, você falou aí de algumas décadas aí, vamos falar aí uns 30 anos ou mais aí só na questão da administração, né? Se você pudesse eleger, qual seria o maior risco que uma empresa pode sofrer? Eu queria acrescentar a pergunta. Essa empresa e também num profissional liberal, autônomo, né? Muitas vezes não se vê como uma unidade de negócio. A gente olha assim, ela é diferente. Ei, Mas né? o que você vê? Né? Só que não se vê assim, né? Isso é sensacional. Qual seria o maior risco assim, para esse povo todo aí? Cara, é bem simples, bem simples. O maior risco que uma empresa pode ter é não saber quais são os riscos que ela está correndo. Entende? O não saber quais são os riscos, na minha visão e de muitos autores, que lógico, como eu falei, eu me baseio na literatura, é não saber quais são os riscos que ele tem, em não saber as informações. Então, isso para ele é fatal. Se ele não souber os riscos que ele está correndo, fizer de uma maneira intempestiva, jogar as coisas de uma maneira... Olha, a probabilidade, a gente está vendo aí o que acontece, né? Grande parte das empresas não duram 2 anos, às vezes até menos. Lá em Cascavel, quando eu falei, eu fiquei 9 meses e quebrei. Isso que eu tinha um recurso e tal, por não saber, por não ter feito estudo de mercado, analisar a concorrência, analisar o custo do teu produto, quanto que sai um prato de comida, um cheeseburger, qual que é o custo disso, efetivo, coloca numa ficha técnica, analisa. São coisas bastante, assim, detalhadas, mas são fundamentais para que você consiga um resultado efetivo. Do contrário, é complicado. Aí fica na mão da sorte, né? Fica a favor da sorte ou do azar, né? Que às vezes a sorte é uma senhora extremamente dengosa e que não costuma aparecer quando a gente despreza as informações que a gente tem. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. Maravilha, maravilha. Meu querido professor Vasconcelos, vou falar pela última vez que eu tô sem minha equipe de marketing aqui, eu não sei como é que tá no meu Instagram. Eu quero falar o seguinte, se você, tá? Esse trabalho aqui é um trabalho pensado, né? O Vasconcelos está no tempo da educação, eu atuo já faz 25 anos. 25 anos? Não, 27, irmão. Comecei com 18 anos, só que era educação infantil, depois eu pensei no universitário. Universitário, acho que eu estou 18 anos ou 19, por aí. Uhum. E aí a gente juntou, tá? Porque assim, olha só para entender aqui, vocês que fazem parte disso estão vendo aqui. Eu vi a gente com formação técnica sensacional, mas que não ia para frente. Que tinha lá um diploma, que tinha lá 3, 5 diplomas, mas o resultado não estava legal. Então, pensei, fui para essa área, como eu chamava empreendedorismo, participei de vários treinamentos, né? Inclusive o Vasconcelos comentou aqui do Empretec, modelando esse tipo de trabalho que eu percebi, caramba, tem treinamentos rebuscados, métodos ovacionados internacionalmente, patenteados, que transformam a vida das pessoas, às vezes em uma semana, né? No nosso caso aqui são 12 encontros. E com base nisso, juntando todas as expertises, imagina, expertise aqui do Vasconcelos, e mais tudo isso, nós criamos esse negócio que a gente é a escola de negócios, nós temos que você esse negócio num outro patamar. Gente, não é brincadeira não. Quem faz, realmente faz. Quer mudar, realmente quer mudar. Realmente quer pagar um preço no sentido de fazer acontecer. Pagar o preço, eu digo, eu vou peitar, eu vou ter atitude, eu quero mudar. A pessoa muda, porque ela tem desafios, ela tem exercícios, coisas sensacionais do meu lado aqui, emocional, comportamental, e do lado técnico, que também é altamente relevante. Tem aí um White Sharks aí, como o Vasconcelos, que vem com esse bando de informação e só ajuda. Você imagina lá na Masterclass, ele vai fazer parte de uma Masterclass, vai ser uma. Você pegar a ferramenta e poder realmente colocar no teu negócio, na tua carreira e organizar a casa. Quanto é que vale isso? Isso aí pode valer até a tua empresa, o teu negócio deixar de existir. Só isso. Então isso vale ouro, isso vale diamante, é o teu futuro. A gente tem vários conhecimentos sendo abordados ali, da parte financeira, a parte de inovação, a parte de contabilidade, a parte de direito, que fazem muita diferença. Então, meu amigo, aproveita.
Vasconcelos tem direito agora a 3 bolsos de 87% para a live de hoje. Você que está aí, ela vai ficar no feed nessa live, tá? Escreve lá no meu direct, o nome dele, eu quero. A gente vai conversar com você hoje ou amanhã. A gente vai garantir essa vaga. Aproveita. Quando terminar, você fala, cara, o que é isso? Por que eu não fiz antes? Sinceramente, um professor universitário também que sou, né, o Vasconcelos, esse tipo de curso tinha que estar nas universidades. Rack, mas eu não sou da administração. Não é isso. É para nutricionista, professor terapeuta, para qualquer categoria. Antes até, não precisa nem ser universitário. Porque tudo conta. Se você não tem esses pensamentos, se você tem esses bloqueios, você juntou, desbloqueou várias coisas e faz isso, quer entender das ferramentas todas, a coisa alavanca, a coisa fica melhor. Parte a não conhecimento e não ação. Queridos, está aqui, honra, tá? Ele é um dos grandes camaradas. Eu queria aqui terminar nossa live, professor. A gente, desde o tempo do CRA, se via lá nos cofres, nas reuniões. Evandro, Calito, Dirce, toda aquela galera monstra, né? Os inoxidáveis da administração de Foz do Iguaçu. Dinossauros! A gente não conversava direito, né? Então tem uma honra e satisfação de dizer que tu faz parte do nosso time. A gente está muito junto nisso, né? A gente é esse time todo. Agradecer a live que foi brilhante, foi muito legal. Vai ficar no feed durante acho que uma semana só. Depois ela vai para a plataforma do Hackflix, que a gente está criando aí para o Instituto. Legal. E agradecer, tá? A galera que está aí, você que é um camarada exemplar de empenho, dedicação, disciplina. Orgulho mesmo, irmão. Satisfação de ter você comigo. Obrigado mesmo, tá? Beleza. Então, com você as palavras. Beleza. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui comigo, pessoas que nos deram a honra de estar nos assistindo, né? E dizer uma coisa que uma vez eu ouvi isso num treinamento do Carlos Guedes, não sei se você conhece ele, do Sebrae. E marcado na minha cabeça. Ele falou assim, ó, se você não pode mudar a tua estrada, muda a forma de caminhar. Se a tua estrada é essa que você escolheu para a tua vida, se você está caminhando de um jeito e não está dando certo, muda a forma de caminhar. E aí, agora, essa proposta de uma forma de caminhar diferente. Melhor, mais rápido, mais econômico, mais motivacional, né? Eu acho que é aí o caminho das coisas. Não adianta você ficar esperando que caia do céu uma solução. A gente tem que correr atrás e aí a oportunidade passa na frente, que nem um cavalo encilhado. Eu, como sou gaúcho, né? Cara, se o cavalo encilhado não souber montar, ele passa e você fica a trote atrás do cavalo, né? E aí é a oportunidade de você conhecer e você aplicar isso, porque não adianta só teoria. Pela teoria não serve de nada, né? O Albert Einstein falava, não conheço nada mais prático do que uma boa teoria. Uma boa teoria leva à prática. Agora, se você não se envolver, não mergulhar nisso, realmente não vai servir para você. Eu acho que é importante falar isso. Que tem que ser uma coisa que você precisa, que você tenha vontade de saber que os resultados que você está tendo hoje não são suficientes para você ficar motivado. E aí é a oportunidade de você sair dessa mesmice, dessa paralisia, né? Muito obrigado mais uma vez, fique com Deus, grato mesmo, estou até emocionado já. Eu sou meio chorão também, né? Tem esse detalhe. Muito obrigado aí pela possibilidade de estar aí com você e falando com essas pessoas maravilhosas que nos deram a honra de nos assistirem. Uma boa noite a todos. Eu que agradeço. E olha só, teve esse pessoal todo aqui hoje, mas todo mundo que vem para a parte virtual vai poder reassistir esse conteúdo e tenho certeza, né, que vai tocar muitas vidas. A emoção é nossa, gratidão mesmo, irmão. Obrigado, viu? Galera, boa noite. Escreve lá, vai estar no feed. Escreve o que você achou da live, manda para uma pessoa, curte. Vamos fazer crescer essa corrente do bem. Conteúdo de graça, de verdade, a gente faz de verdade aqui. Valeu. Valeu. Obrigado. Tudo bom? Sucesso.